Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz. E eu sou o Rodrigo França. Pois é, e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, que a gente tem também uma novidade da Volkswagen. Novo Polo, reestilizado e também com a novidade do motor 1.0 turbo e câmbio manual. Bora lá pra dentro? Vamos lá, vamos viajar. Bora lá. Rodrigo França, estou numa companhia muito mais agradável do que Lipe Paiga. Que isso? Olha, eu vou te dizer que não sabemos onde está Lipe Paiga neste exato momento. Não sabemos, graças a Deus. Mas a gente deve estar melhor mesmo. Com certeza estamos. Estamos a bordo do novo Polo. Polo que foi reestilizado, né? Não é um carro tão novo assim, mas mesmo assim é. Exatamente. E para quem não viu ainda nesse vídeo, eu já dirigi o carro e você está dirigindo. Sim. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Este carro é o segundo da linha, só fica acima do 1.0 aspirado. Certo. Ele tem um motor 1.0 turbo, esse aqui é o TSI. 1.0 turbo de 3 cilindros. Gosto dessa sigla, TSI. TSI, gosta, né? Gosto. Você gosta mesmo, já fui proprietário, né? de um Jetta TSI. É verdade, é verdade. Falamos disso, inclusive, no nosso podcast. Exatamente, exatamente. Você que assistiu o nosso podcast. Se não, dá pra pôr um clique aqui e Dá, assistir. pode clicar em qualquer lugar aqui da tela que vai aparecer. Vai aparecer. Enfim, 1.0 TSI turbo, 1.0 3 cilindros turbo, 116 cavalos agora. Por que 116 cavalos? A Volkswagen, na linha do Polo, utilizava o motor 1.0 turbo de 3 cilindros também, mas com a configuração do Golf. Daí até que muita gente chamava o Polo de mini Golf. Exatamente, com a configuração do Golf, que tinha 128 cavalos, assim como é no T-Cross até hoje, certo? A Volkswagen teve essa sacada e trouxe o motor que era do Up. Tem uma série de diferenças, não é só por reprogramação, tem uma série de diferenças, por exemplo, a turbina é diferente, o radiador é diferente, então isso reduziu muito o custo desse carro. Que é uma boa notícia nos dias de hoje, não, Paulo Vaz? Ótima notícia, até porque esse carro aqui, nesta versão, ele sai por R$ 92.990, mais conhecido como R$93.000. E hoje em dia um carro abaixo de 100 mil, 0 km, é muito difícil, né? Você ter um carro que entregue, né? Enfim, a gente vai falar aí do que esse carro entrega, mas abaixo de 100 mil hoje realmente você conta nos dedos aí quantos lançamentos tem. E abaixo de 100 mil que você queira comprar, você conta nos dedos de uma mão. Aí é difícil, né? Então assim, é um carro que hoje a Volkswagen mudou o patamar dele em relação aos concorrentes, na minha opinião. Então, quanto você hoje concorre com o HB20, que é um carro bem menor do que esse carro aqui. Sim. Ah, mas pô, diminuíram a potência do carro. O HB20 tem mais potência, o HB20, pô, mas o HB20 é menor. E mesmo tendo diminuído a potência desse carro aqui, o número de 0 a 100 km por hora permanece o mesmo. Que é 10 segundos, né? Por volta de 10 segundos. 10 segundos. É um bom número, né? Se você tá falando de um carro desse segmento e tal. Exatamente. E a velocidade máxima, que aí sim que a potência faz a diferença, ainda é a maior da categoria. 173 km, né? Pelo que eles falaram. 173 km é o 1.0 aspirado. Ah, é verdade. Esse aqui, 193 km. Rapaz. Mas a gente não testou, né? Não, e nem vamos testar. testar. Nem vamos testar.
Mas se você estiver na Autobahn um dia, quem sabe você tem essa oportunidade. Lá no México você vai querer chegar a 193 km por hora Na bordo também. De um Polo. Mas agora, falando em estrada, né, Paulo? Eu acabei de voltar aí dirigindo, você tá tendo agora. Você não vai ter a sensação da velocidade final, mas aqui num circuito mais sinuoso, que é o que a gente tá, você sente essa velocidade do carro, né? Na condução aí, né? Você sente, e aqui ele trouxe algo que tinha muito no Up, ter aquele prazer de dirigir, ó, você pisa no carro, ele responde. Ele é esperto, a troca de marcha é boa. Olha isso, ele está sempre respondendo. Segundo o fabricante, você tem 100% do seu torque disponível em 1750 RPM. Eles abaixaram em 250 RPM, rotações por minuto, o torque disponível desse carro. Tanto que a gente está gravando aqui falando e vocês não estão ouvindo o barulho do motor, né? Não estão. Ele não está berrando, né? O que faz com que ele também responda muito mais rápido. Cara, é muito, muito gostoso de saída de curva. Eu acho que pelo fato de ser um câmbio manual, a resposta do acelerador é muito mais direta e muito mais rápida. Eu tô em terceira marcha, 40 por hora, numa subida. Ele vai sentir um pouquinho, mas tá bom, tá tranquilo. Outra coisa que eu reparei aqui, França, é algo que a gente conversou na vinda. A Volkswagen recalibrou a suspensão do Polo. Verdade. Ele tá muito mais confortável. Buscando conforto. Muito mais. E detalhe, e eu senti isso, você deve estar sentindo agora, sem abrir mão do desempenho, ou seja, ele continua sendo um carro com um comportamento muito bom nas curvas, estabilidade. Não é aquele carro às vezes que é confortável, mas você se sente, né, aquele carro que ele faz curva muito bem, sem ficar jogando você pra lá e pra cá, né? Quer Exatamente. dizer, então a suspensão realmente é um ponto positivo dessas mudanças. Cara, eu vou te dizer que assim, ele ficou realmente bem confortável. Ele não tem mais aquela rigidez. Eu gostava da rigidez, mas ele realmente ficou bem mais confortável e continua com uma dinâmica muito boa. Dinâmica que é a característica da Volkswagen, né? Concordo, e assim, a rigidez é aquela, às vezes você pega um carro mais durão, né, que a gente fala, que sente o asfalto, bate, aquela batida seca. Você que tá aí, às vezes você gosta. Você tá ali, né, conduzindo, mas eu que tô aqui no passageiro, eu sinto mais. Sim, e realmente, certeza. Então, mas eu acho que realmente eles acharam aí eles falaram em novos amortecedores, né? Não entraram em muitos detalhes na apresentação, mas falaram em novos amortecedores, que eu achei essa combinação boa, né? Se a gente, né, como piloto de testes aqui, eles falaram, o que vocês acharam? Realmente, melhorou o conforto, mas sem abrir mão desse carro gostoso de guiar, dessa performance dele mais ágil, né? Um carro esperto, que a gente chama. Muito gostoso. Eu vou dizer uma coisa assim, mas eu vou falar isso no final. Vamos deixar para o final. Vamos falar um pouquinho de conforto. Esse carro aqui é basicamente o carro de entrada com um motor 1.0 turbo, tá? Mas ele já conta, por exemplo, com o painel digital de 8 polegadas. Bacana o painel digital. É bacana. Esse mesmo painel vem no Taos. Que é um carro, né? Que é um muito carro mais já acima, né? Muito mais caro. Então, ele não é configurável, ele não tem na verdade você consegue configurar por algumas coisinhas só, mas ele só tem o velocímetro digital e você não tem o contagiros digital. Aliás, você não tem o contagiros de jeito nenhum. Eu achei uma coisa meio esquisita aqui, França, porque assim, onde deveria ficar o contagiros, fica um indicador de você tá na marcha errada. Sim. Podia ter... na verdade, eu até vou fazer uma adenda. Eu vim dirigindo a versão automática, eu não tinha reparado agora que você falou. Realmente isso é... Mas assim, sobre o velocímetro digital, uma coisa, cara, não sei se isso acontece com você, eu meio que viciei no velocímetro digital. Então quando eu pego carros que são num ponteiro, eu Sente falta. Sinto falta no sentido de, caramba, tem lugar que é 50 por hora e você não sabe se você tem que dar uma reduzida ali, será que eu reduzi o suficiente? Então, num carro, né, que é o que a gente falou, abaixo de 100 mil reais, que é um carro novo, e você já ter isso, não é um diferencial, mas é um ponto a favor também. Cara, eu concordo com você, eu acho que é muito melhor o velocímetro digital. Eu sou um pouco reticente daqueles carros que tem o velocímetro analógico, mas o velocímetro digital eu acho uma redundância que o Lipe, por exemplo, é um cara que acha que tem que ter.
né? Eu não vejo a diferença. Num carro mecânico, com um câmbio mecânico, eu acho que faz falta um contagiro. Sem dúvida. Porque é isso que você falou, às vezes é onde você vai controlar a troca de marcha, se você está esgoelando o motor ou não, né? Quer dizer, então poderia realmente ter. Enfim, você conta ainda com a central multimídia mais básica, que não é o Volkswagen Play, mas tem muita gente que gosta. Gosta porque tem muita gente que reclama do Volkswagen Play sobre travar, enfim, apesar de que melhorou muito e dizem que acabou essa história de travar o Volkswagen Play. É uma central multimídia menor, onde você pode fazer o pareamento do Apple CarPlay e Android Auto através do cabo. Não é o Bluetooth, né? Não é. Ar-condicionado não é digital. Tem na versão Highline, não? Tem na versão Comfort Line. A partir da Comfort Line. Da Comfort Line, você já tem o ar-condicionado digital, que é o ar-condicionado básico, mas tudo bem. Né? Convenhamos que... Quando eu comprei o meu primeiro Volkswagen Gol, você lembra do Gol? Sim. Bolinha que falavam, né? Carro 97. O grande diferencial dele era porque tinha ar-condicionado. A gente às vezes esquece isso, né? Sim. Se vendia carro sem ar-condicionado antigamente. Se vendia. Meus pais compraram uma vez um Gol Bolinha 97. Teve que colocar o espelho retrovisor lá. É verdade, eu lembro. Esse meu carro, esse Gol, eu comprei em 97, ele era 95, né? Ele tinha já 3 anos, não tinha retrovisor no lado direito. Não tinha retrovisor do lado direito. Esse meu Gol era, os dois únicos opcionais eram o retrovisor do lado direito e o acendedor de cigarro, mesmo ninguém em casa fumando. Não, a gente reclama, mas enfim, as coisas vão evoluindo mesmo. Com certeza. Um ponto. Enfim, novidades além do câmbio manual são, primeiro, os para-choques são totalmente diferentes, os faróis são novos. Eu achei bem legais esses faróis, porque eles, acesos, eles lembram aquelas duas bolinhas do antigo Polo. E eles até por segurança também, né, Paulo? A gente viu lá na apresentação que parece que o alcance aumentou em não sei quantos metros, lá até 700 metros eles conseguem ter uma visão melhor, porque são 700, eu não vou lembrar o número, 700 lumens, exatamente, mas o ponto é, a gente não testou à noite, né, a gente tá voltando agora, são 5 da tarde, mas de qualquer maneira, além de ficar bonito, você conseguir um upgrade em segurança é muito bom. Sim, com certeza. Lembrando que os faróis são em LED. Então, cara, já numa versão mais, entre aspas, né? de entrada, como esse aqui. Não tem acendimento automático, mas tá tudo bem. E falando também dos novos para-choques. Os para-choques são completamente novos, ficaram mais limpos. Ficou bem clean, e o carro de frente principalmente, ele ficou moderno, né? A gente fala muitas vezes de um carro que a gente já tá aí vendo há anos, né, no Brasil, mas você bate o olho, ele realmente tá mais moderno, né? E sem também perder a identidade dele. Às vezes você fala, os carros estão todos parecidos, todos os carros ficam muito iguais. Não é o caso. Eu acho que o Polo tem a identidade dele e ficou um pouco mais moderno mesmo. Também acho. Eu acho que ficou mais moderno e mais elegante. Apesar dele usar ali atrás uma lanterna mais fumê, como diriam as pessoas da nossa época, né? Da sua época, eu não. Eu sou muito mais jovem que eu. Muito mais jovem, muito mais jovem. Mas é uma lanterna bonita também em LED, com um desenho bem bonito. E o para-choque traseiro também mudou. Esse carro usa também rodas aro 16. E você tem um pacote que você consegue comprar, que é o pacote Black, que aí vem com rodas pretas para as tampas do retrovisor, as capas do retrovisor, os retrovisores pretas. É aquela que na minha época você falava de deixar o carro de boy, né? É isso. Aquela coisa. Pois é. Mas tinha isso, né? Mas já não gosto muito não, pra ser sincero. Mas você já teve os seus 20 anos, né? E com certeza. Já deve ter feito coisa no carro, mas não vamos entrar nesse assunto. É melhor não lembrar essas coisas, porque eu falo tão mal disso que é melhor as pessoas não saberem. Outra coisa que mudou aqui, e aí a Volkswagen ouviu as pessoas criticarem o acabamento, apesar de eu achar injustiça, sendo muito sincero, eu acho uma injustiça. A Volkswagen mudou a textura dos acabamentos aqui dentro. Então, você tem uma nova textura aqui nas portas. É mais soft, né? Mais soft, no descansa-braço aqui também. Tá legal mesmo.
no painel. Não tem mais aquela placa mais clara que tinha aqui, e aquilo atrapalhava muito em dia de sol. Muito. Você tem também os novos bancos. Sim. Ah, eu gostei dessa coisa do banco, até que parece mais esportivo, né? Exato. Eu achei que ficou... Tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que prefere aquele encosto, né, que você tira pra cima, pra baixo, mas eu achei mais elegante, como você usou esse termo, o banco concha, né? Como se fosse né? Ele é inteiriço. É inteiriço, exatamente. Exato. A Volks usava esse formato de banco no Polo e no Virtus GTS. Muito bom. Gostei não, é confortável, você vê, a gente tá aqui, fez um trajeto de 1 hora pra vir, 1 hora pra voltar, bem tranquilo. Isso. E mesmo numa estrada como essa aqui, bem sinuosa, essas laterais aqui, elas seguram muito bem. Verdade. Alguém que, como eu, está uns 15 quilos acima do peso ideal. Então, eu estou uns 5 só. Você encaixa muito bem. Na verdade. Muito bem, França. Vamos à pergunta. Pergunta. Você compraria um novo Polo? Olha, sendo bem honesto com você, sim. É importante que o público, né, saiba, né, que eu sou um cara que gosto desse tipo de carro, né? Então, assim, eu acho que dentro dessa faixa de valor, você tem no Brasil poucas opções, infelizmente, que entregam esse pacote todo que a gente falou. Também já expliquei, eu fui um cara que, sei lá, o Rodrigo de 25 anos, 26 anos, se tivesse esse carro aqui na época, nossa, eu adoraria, entendeu? Porque realmente, pra você ter uma ideia, eu saí desse Gol Bolinha, fui para um Palio 1.0 e dele eu fui pro Peugeot 206 1.6, aquele que era importado da Argentina, lembra? Sei, e era meio que a pegada desse carro na época, ou seja, era um carro que eu queria um pouco mais esperto, ele tinha um motor melhor, tinha um conforto a bordo ali que era muito melhor do que esses outros carros que eu citei, e ao mesmo tempo ele era acessível num dia que foi o meu primeiro carro 0 km. Então eu acho que o Polo tem tudo para ser um primeiro carro 0 km de muita gente que gosta desse tipo de carro com condução mais esperta, de um carro um cara que de repente não liga para ter um carro manual, por exemplo, eu não ligaria, entendeu? Eu abriria mão do conforto do automático para ter outros atributos que esse carro tem. Sim. Então sim, eu acho que ele tem um público ali que eu até me identifico, que assim, o Rodrigo de 25, 30 anos adoraria ter esse carro para comprar na época. Cara, eu concordo em absolutamente tudo que você falou. Eu vou dizer uma coisa, você que sente falta do Up TSI, cara, esse carro, eu vou falar uma coisa que, assim, talvez a Volkswagen jamais vai gostar que eu fale isso, mas eu acho que a Volkswagen finalmente posicionou o Polo no lugar do Gol. É verdade. Em preço, em entrega, e você que gostava de dirigir o Up, mas não gostava do acabamento ou do tamanho, o Polo veio para suprir esse público. Um público onde eu não preciso, eu não posso ir para um carro maior, mas eu também não gosto de um carro tão pequeno quanto o HB20, por exemplo. É isso. Preço bom, motor bom, pelo preço de um Argo 1.3, você está levando um Polo com motor 1.0 de 116 cavalos e que é muito bom de andar. E aí, que ninguém me escute, mas você que gosta de modificar o carro, você vai adorar esse carro. Adorar. E ele naturalmente, né, a gente realmente testou esse carro. Isso foi até inteligente da parte da Volkswagen selecionar esse trajeto aqui pra gente ver, porque, né, a gente não pegou só uma rodovia em que você tá a 120 por hora e ali não, a gente pegou em condições de subida, descida, curvas, né, um trajeto bem sinuoso, e o carro realmente se mostrou ágil, se mostrou rápido no comando. Eu acho que assim, e é o que você falou, cara, prazer de dirigir. Isso é difícil a gente passar, né, às vezes num vídeo, mas então assim, né, o cara tem que vir, sentar aqui, fazer um test drive e vai sentir isso. Aí vão falar, pô, o França e o Vaz ficaram falando isso. Você vai lembrar, você vai falar, realmente o carro é isso. É o que você falou, mas eu prefiro um SUV. Tá bom, então
Não, aí não é o outra carro pra você. proposta, não é o carro para você, exatamente. Mas você e eu acho que realmente faltava falta esse tipo de carro, né? A gente, aliás, geralmente quando a gente faz vídeo de SUV, eu falo muito isso, falo, poxa, mas cadê os sedãs, cadê os hatches, né? Cadê os outros tipos de carro? Porque são carros que podem estar em momentos de vida diferentes, né? De repente, hoje para você, esse aqui é um carro perfeito. De repente você vai falar, não, e agora eu quero um SUV, eu quero um carro, ou então muito mais esportivo que esse carro aqui, legal. Mas eu acho que ele atende a uma demanda ali que realmente o pessoal tava meio órfão, e eu acho que você matou a charada, é o pessoal do Gol, né? E é o que eu falei, o Gol não é o Gol que é da minha geração, né? O Gol que existia nos anos 90, ou começo dos anos 2000. Não. É esse carro que não existe hoje. É o Gol que era pra ser. É o Gol que era pra ser hoje. Cara, falou tudo. Uma coisa só que me incomodou, e eu preciso falar, não tem o ajuste da altura e profundidade do volante. E o espaço tá aí, hein? O espaço aqui tá muito alto esse volante. Muito alto esse volante. Mas é aquela coisa, né, Vaz? Às vezes a gente tava brincando mesmo. Os executivos tomam as decisões baseados em algumas equações que a gente não tem acesso. Exato. Mas é que às vezes a gente para e pensa, pô, mas será que não dava mesmo, né? É só um pouquinho isso, mais, né? Mas isso faz parte. Isso... Concordo. Enfim, se você quer um carrinho muito bom, com um bom prazer de dirigir de verdade, cara, o Polo pode ser uma opção que você não vai se decepcionar. De verdade. É isso, concordo.